A anamnese como a raiz do conhecimento para Platão. O problema do conhecimento já fora de algum modo ventilado por todos os filósofos precedentes. Não se pode, porém, afirmar que algum pensador anterior a Platão o tenha proposto de forma específica e definitiva. Platão foi o primeiro a propô-lo, em toda a sua clareza, graças às aquisições estruturalmente ligadas à descoberta do mundo inteligível, muito embora, como é óbvio, as soluções por ele propostas se revelam, em grande parte, aporéticas. A primeira proposta ao problema do conhecimento encontra-se no Mênon. Os eristicos tentaram, capciosamente, bloquear a questão, sustentando a impossibilidade da pesquisa e do conhecimento. De fato, é impossível investigar o conhecimento daquilo que ainda não se conhece, porquanto, mesmo que se viesse a descobri-lo, seria impossível identificá-lo, pois faltaria o meio para a realização dessa identificação. Nem mesmo o que já se conhece pode ser investigado, precisamente porque já é conhecido. Exatamente para superar essa aporia é que Platão descobre um caminho totalmente novo. O conhecimento é anamnese, ou seja, uma forma de recordação, um emergir daquilo que já existe desde sempre no interior da nossa alma. O Mênon apresenta essa doutrina sob dupla forma, uma de caráter mítico e outra dialética. É importante examiná-las para não nos arriscarmos a atrair o pensamento platônico. A primeira forma, de caráter mítico-religioso, vincula-se às doutrinas órfico-pitagóricas, segundo as quais, como sabemos, são a alma como imortal e renascendo muitas vezes. Consequentemente, a alma viu e conheceu toda a realidade do outro mundo e a realidade desse mundo. Sendo assim, conclui Platão, é fácil compreender como a alma pode conhecer e aprender. Ela deve simplesmente extrair de si mesma a verdade que já possui desde sempre. E esse extrair de si mesma é recordar. Entretanto, logo em seguida, no Mênon, as posições se invertem. O que se apresentava como conclusão transforma-se em interpretação filosófica de um dado de fato experimental e comprovado, ao passo que aquilo que antes era pressuposto mitológico com função de fundamento torna-se conclusão. De fato, após a exposição mitológica, Platão realiza uma experiência maíldica de forte inspiração socrática. Interroga um escravo ignorante de geometria e consegue fazer com que ele, apenas através do método socrático da interrogação, resolva um complexo problema de geometria, implicando basicamente em utilizar o conhecimento para resolver o teorema de Pitágoras. Logo, argumenta Platão, como escravo, nada aprendera de geometria antes e como ninguém lhe fornecera a solução, a partir da construção de que ele a soubesse, ele conseguiu encontrar por si mesmo, não restando senão concluir que ele a extraiu de dentro de si mesmo, de sua própria alma. Isso é, recordou-se dela, aquilo como transparece claramente a base da argumentação. Longe de ser um mito, é a constatação de um fato. O escravo, como qualquer pessoa em geral, pode extrair de si mesmo verdades que antes não conhecia e que ninguém lhe ensinou. No Fédon,
Platão apresentou nova afirmação da anamnese, apelando especialmente para os conhecimentos matemáticos, que desempenharam um papel extremamente importante na descoberta do inteligível. Platão argumenta substancialmente como segue. Com os sentidos, constatamos a existência de coisas iguais, maiores e menores, quadradas, circulares e outras semelhantes. Entretanto, com atenta reflexão, descobrimos que os dados que a experiência nos fornece, todos os dados sem exceção, não se adequam jamais de maneira perfeita às noções correspondentes que possuímos indiscutivelmente. Nenhuma coisa sensível é perfeitamente e absolutamente quadrada ou circular, mesmo que possuamos noções de igual, de quadrado e de círculo absolutamente perfeitos. É necessário, então, concluir que existe certo desnível entre os dados da experiência e as noções que possuímos. As noções contêm algo mais do que os dados da experiência. Qual a origem, porém, desse algo mais? Se, como vimos, não deriva nem pode estruturalmente derivar dos sentidos, isto é, do mundo exterior, só resta concluir que deriva de nós mesmos. Mas não pode vir de nós como criação do sujeito pensante, pois o sujeito pensante não cria esse algo mais, mas apenas o encontra e o descobre. Ao contrário, ele se impõe ao sujeito objetivamente e independentemente de qualquer poder do sujeito. Portanto, os sentidos nos proporcionam apenas conhecimentos imperfeitos. Nossa mente, nosso intelecto, ao se deparar com os dados dos sentidos, volta-se para a própria profundeza, quase dobrando-se sobre si mesma, encontra neles a ocasião para descobrir em si os conhecimentos perfeitos correspondentes. E visto que não os produz, não resta senão concluir que ela os encontra em si e os extrai de si como algo originalmente possuído, ou seja, deles se recorda.